Eu estou no controle. Imagina se não estivesse. Oi, meu nome é Adriano Vilela e estamos iniciando a série Por Trás do Som. Nesta série, iremos discutir conceitos que vão desde a teoria à produção musical. E para esse nosso primeiro episódio, eu preparei para vocês a recriação da música Time, que é tema do filme A Origem, com Leonardo DiCaprio. Então hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como foi que eu fiz para gravar todos os instrumentos da música para tentar recriar o resultado original que a gente ouve no filme, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos para o computador para a gente ouvir. Ok, gente, então temos aqui o nosso projeto, tá? Aqui do lado vocês conseguem observar a instrumentação com todos os instrumentos já gravados. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Como eu comentei, eu vou mostrar o passo a passo de como eu gravei cada instrumento e vou mostrar também o processamento que eu fiz no áudio para que os timbres dos instrumentos se aproximassem o máximo possível daquilo que a gente ouve no original, tá? Daquilo que está na trilha sonora do filme. Bom, então, para a gente começar, a gente precisa primeiro ouvir isso aqui, né? Para ver como é que ficou, se ficou realmente parecido ou não com a música do filme. Então eu vou tocar, a gente ouve e depois eu comento, beleza?
Ok, gente, esse foi o resultado final, tá? Eu peço que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Se ficou realmente parecido ou não, se teve algum instrumento que você achou que não ficou parecido, pode comentar aqui embaixo também que eu vou gostar de ler, beleza? Tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês a progressão harmônica, tá? A sequência de acordes que o Hans Zimmer utiliza para montar toda essa música. E são apenas 4 acordes, ó. Lá menor, Mi menor, Sol maior e Ré maior. Ok? É uma sequência simples de 4 acordes que o Hans Zimmer utiliza para estruturar toda a música. Beleza, então, sabendo disso, eu vou começar mostrando para vocês o piano, que é o primeiro instrumento que aparece aqui para a gente com maior presença no início da música, tá? Então eu vou solar ele aqui, para a gente poder ouvir melhor. Então o piano está soando assim, ó. Ok? E aí eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nas notas dele. Olha só que interessante, ó. Bom, aqui eu tenho o MIDI, tá? Para quem não está familiarizado com isso, essas barrinhas aqui, elas representam as notas que eu toquei. Então vocês podem observar aqui do lado tem um tecladinho, e aí cada barrinha dessa está ligada a uma tecla. Então a gente consegue ver aqui que essa barrinha aqui de cima está ligada na tecla do Dó. Tá? Então ela é a nota Dó. E o tamanho dessas barrinhas representa o tempo que eu fiquei segurando aquela nota. Então se eu der um zoom aqui para a gente observar, ó, mais de perto, eu consigo ver que cada nota dessa, cada primeira barrinha, está durando 2 compassos. Ó. Por quê? Aqui eu tenho o início do primeiro compasso, segundo tempo, terceiro, quarto tempo, depois o segundo compasso, e aí vem segundo tempo, terceiro, quarto tempo, para depois vir o terceiro compasso. Então, cada nota inicial dura 2 compassos, tá? E vejam só, a cada 2 compassos eu tenho a troca de acordes com base na progressão que eu mostrei antes. Então, aqui eu tenho o Lá menor, aqui nesse eu vou ter o Mi menor, aqui o Sol e aqui o Ré. Depois disso ele volta à sequência de novo, tá? Acrescentando ou tirando notas do acorde ou dobrando as notas. E já pegando esse gancho, é interessante a gente observar a condução de vozes que o Hans Zimmer faz aqui. E se você nunca ouviu esse termo, condução de vozes, o que é isso? Bom, a condução de vozes é simplesmente a escolha que o compositor faz na distribuição das notas, na maneira como ele vai organizar e distribuir a nota do acorde, e como ele vai movimentar essas notas ao passar de um acorde para o outro. Tá? Então, por exemplo, vamos observar isso aqui mais de perto. Ó. A gente sabe que as tríades, tá? Aqui o Hans Zimmer ele não está usando sétima, sexta e nona, ele está usando a tríade pura, então ela é formada por 3 notas. No caso do primeiro acorde, a gente tem o Lá menor, tá? Que é formado por Lá, Dó e Mi, tá? São 3 notas, tá? Mas observem que aqui ele usa apenas 2, ou seja, ele está omitindo uma nota do acorde. E ele faz isso no início da música inteira. Para todos os outros acordes, ele vai tocar apenas a tônica e a terça daquele acorde. Então a gente tem aqui, ó, para o Lá menor, ele está tocando o Dó, e aqui o Lá, tá? Aí a gente passa para o Mi menor. Aqui a gente tem o Sol, e na nota de baixo, o Mi. E aí se a gente passar para o Sol maior, a gente tem aqui o Si, e na nota de baixo, o Sol. E depois aqui no Ré maior, aqui a gente vai ter o Fá sustenido, e aqui o Ré. Tocando fica assim, ó. Tá? E voltando àquilo da condução de vozes,
Isso é basicamente aquilo que a gente faz o tempo todo quando a gente está tocando o nosso instrumento. Tá? Você pode nunca ter ouvido falar nesse termo, mas se você toca um instrumento, na hora que você está montando o acorde, você também escolhe a maneira com que você vai organizar as notas, né? Para abrir mais o acorde, né? São as aberturas, na verdade, que a gente às vezes ouve. Estou fazendo aqui uma abertura com os acordes. É exatamente isso. Você está conduzindo as vozes, as notas daquele acorde. E, como eu disse, o piano ele já serve também para a gente entender toda a arquitetura do pensamento do Hans Zimmer na hora que ele está compondo. Olha só que interessante. Uma das características da música do Hans Zimmer é utilizar o conceito de parede sonora, onde ele começa a música com poucos elementos, como se ele fosse dando pequenas pinceladas. E à medida que a música vai aumentando, olha só o que acontece. Eu vou aumentar aqui o piano, tirar o zoom. Olha só para isso aqui. Ele começa com poucas notas, tá? É interessante aqui que ele vai abrindo e fechando na condução de vozes, tá? Que a gente chama de movimento oposto. E aí, à medida que a música vai passando, ele vai acrescentando mais notas daqueles acordes que eu mostrei na progressão. E aí ele vai ficando cada vez mais agudo, cada vez mais grave, até que, quando a música chega no clímax, no ápice, a gente tem várias notas sendo tocadas aqui. Tá? E isso dá a sensação de que você tem um muro sonoro ali. Porque ele vai fazer isso não só com o piano. Ele vai utilizar essa mesma estrutura aqui com todos os outros instrumentos da música. Começa com pequenos elementos e aquilo vai aumentando, 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 aumentando e aumentando. E você tem um efeito ensurdecedor quando a música chega no clímax. Isso você consegue observar, por exemplo, na música do filme Interestelar, que é de composição também do Hans Zimmer. No tema, a música começa com pequenos elementos, e aí depois aquilo vai aumentando, aumentando, até que você tem um efeito arrebatador de um muro sonoro cheio de instrumentos tocando. E isso ele faz aqui também no Time e praticamente em todas as suas composições. É um efeito bem simples, mas que causa um impacto emocional muito forte em quem está ouvindo. A gente já viu a estrutura do piano, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz para montar esse timbre. Então, para conseguir fazer esse timbre, eu usei um sample de piano com essa biblioteca aqui, ó, tá? The Giant, beleza? E eu não fiz muitas configurações nela não, tá? Eu abri, deixei do jeito que estava e só aumentei o volume. Porque ela já soa com esse efeito aveludado, que é bem próximo ao que a gente ouve no original do filme. E aí eu tenho uma surpresa para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para vocês fazerem um download dessa biblioteca. Tá? Para quem quiser, é só ir lá e baixar. Tá? Então, como eu estava comentando, ela já tem um timbre bastante aveludado. E é bem bonito. Então eu só precisei fazer pequenas correções aqui nela, na equalização, e coloquei um compressor. Tá? Então, na equalização, eu só fiz um corte aqui nas frequências graves, tá? Vou colocar para tocar para vocês ouvirem. Então a gente está vendo que está soando só aqui. Vou tirar o corte para a gente observar como estava antes. Então eu tenho coisas soando aqui, tá? Uma sujeirinha no som. E eu decidi fazer esse corte por causa do sub, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? O sub está soando nessa região aqui. Então, para abrir um espaço na mix e não ter problema de anulação de fase, eu estou cortando aqui essas frequências em 80 Hz, tá? E aí depois o que eu acrescentei aqui foi um compressor. Bom, então aqui no compressor, observem que eu estou comprimindo com um ratio bem baixo, o ataque está curto também, né? 3.5 milissegundos. Só que o release eu deixei alto, tá? Justamente para compensar esse ataque.
tá? Porque eu não queria fazer muitas modificações, o que eu queria, na verdade, era só dar um pouquinho mais de corpo e preenchimento no timbre. E isso aqui vai dar, na verdade, uma redução de apenas 5 dB pra gente, não tem muita interferência, na verdade, no timbre, ó. Bom, se esses termos todos aqui ficarem muito confusos para você, não se preocupa, tá? Porque vai ter um vídeo aqui nessa série especialmente sobre isso. Vou abrir um compressor e a gente vai ver cada partezinha dele em específico, tá? Ok, o próximo elemento que eu vou mostrar para vocês vai ser o nosso contrabaixo, que eu fiz aqui ele sintetizado, tá? Eu usei um preset que já vem no próprio Logic, aqui no EXS24, tá? Vou abrir ele aqui para vocês, ó. Tá aqui. Aqui eu não fiz nenhuma configuração também, eu deixei o timbre do jeito que estava. Eu só dei uma processada no timbre, tá? Então eu fiz aqui uma equalização, ó. Eu vou solar aqui e vou tocar sem a equalização. Depois eu ligo a equalização de novo para a gente ouvir, tá? Então, ó, sem a equalização, o nosso contrabaixo está assim, ó. Estranho, né? Aí com a equalização, olha só como é que fica, ó. Tá, eu cortei aqui todas as frequências agudas dele, ó. Vou tirar aqui o corte. Olha só como é que soa. Com o corte. Okay. E aqui eu estou mantendo também aquele mesmo corte nas frequências graves, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o sub para vocês e novamente ele vai estar soando aqui, tá? Então essas foram as equalizações que eu fiz. O próximo elemento do nosso contrabaixo é o trêmulo. É justamente ele que dá esse efeito de balanço, tá? Quase um pulsar, na verdade. Como a gente está lidando com um som grave, geralmente a gente deixa essas frequências mais no meio, tá? Imagina você ouvindo com fone de ouvido, às vezes a gente tem a sensação de que tem um instrumento mais para cá, outro som aqui mais no centro. E é justamente isso que eu estou trabalhando aqui. Geralmente as frequências mais graves, elas soam nessa região aqui, é para dar essa sensação de que está no meio da nossa cabeça, aqui assim, nessa região, tá? Mas eu precisava dar um pequeno movimento, que é o que tem na música original. E eu consegui isso usando o trêmulo. Tá? Sem o trêmulo, olha só o que acontece. Aí ele joga um pouquinho para um lado e para o outro. Ó. Tá? E aí você já consegue ver esse movimento que faz com que ele fique no centro, mas ele dá um sustinho aqui assim no ouvido. Tá? Mais ou menos essa é a intenção. Ok? E aí o próximo elemento desse nosso contrabaixo é o compressor. Aí aqui no compressor eu tenho um ratio que está comprimindo numa proporção de 5:1. O ataque eu deixei ele rápido e aqui o release ele também está rápido, ele está bem curtinho também. E por último, eu tenho aqui um reverb, onde eu apenas coloquei um preset, e aí o que eu fiz? Eu zerei o dry e deixei a reverberação no máximo aqui, tá? Pra gente ter essa sensação, quase como se a gente só ouvisse o eco, tá? Vou tocar ele sem o reverb para vocês verem como fica, ó. Com reverb. Ok? Então, esse é o nosso contrabaixo. Bom, então o próximo elemento que eu vou mostrar para vocês aqui é o nosso sub, tá? Mas antes disso, deixa eu só fazer um pequeno comentário que eu acho que pode ajudar vocês, caso vocês passem pela mesma situação. É que eu tive que parar a gravação aqui para fazer um freeze nas pistas, tá? Que é esse botãozinho, por isso está tudo verde aqui, ó, com esses botõezinhos de floco de neve. O que acontece? Os timbres que eu estou usando aqui são muito pesados. E além disso, tem uma enxurrada de coisas aqui. Eu coloquei reverb, compressor, equalização e tudo isso sendo processado em tempo real. Fora que agora eu estou gravando a tela, tem microfone, tem webcam, o controlador está ligado também. Então tudo isso estava judiando um pouquinho do computador. E aí, o que eu fiz para resolver?
eu ativei o freeze da pista. O que é isso? Quando a gente dá um freeze na pista, que é esse botãozinho aqui, o Logic ele cria um BAWC encapsulado. O que é isso? Ele cria um arquivo de áudio que ele deixa guardadinho na memória. Ele processa tudo aquilo, gera o áudio de tudo que está aqui e meio que desliga a pista. Ele para de processar todos os elementos que eu coloquei aqui. E aí na hora que eu pedir para ele executar, ele não vai pegar do timbre e da biblioteca que está aqui, ele vai pegar daquele arquivo de áudio que é mais leve e que ele já deixou guardadinho ali. Beleza? Então, fechando esse parêntese, vamos analisar aqui o nosso sub. Aí veja só, como eu comentei nos dois elementos que eu mostrei primeiro, eu fiz um corte ali nas frequências graves do piano e do nosso baixo, meio que para abrir espaço na mix para o sub grave poder soar. Tá? Por quê? Porque aqui a gente está lidando com uma frequência estrondosamente grave, tá? E aí, nesses casos, a gente não pode se dar o luxo de ter outros instrumentos na mesma faixa de frequência, senão a gente vai gerar o que a gente chama de anulação de fase. O que é isso? Instrumentos soando na mesma faixa de frequência, eles se anulam. Então, se a gente coloca outros instrumentos soando no mesmo lugar, na mesma região de frequência, a gente corre o risco de ter esse baixo aqui anulado. Por isso eu fui ali na equalização e dei uma abertura nos graves dos instrumentos. Beleza? Então eu vou colocar aqui para a gente ouvir, vou solar ele aqui, e aí ouçam como é que está esse sub. Ó. Se você ouviu e não conseguiu escutar nada, não se preocupa porque você não está surdo, tá? Eu vou te explicar o porquê. Primeiro é porque provavelmente você deve estar me escutando agora ou pelo celular ou pela caixinha de som do seu notebook ou computador, ou então usando um fone de ouvido meio barato, tá? E esses dispositivos eles não são muito bons reproduzindo uma faixa de frequência tão grave quanto essa que eu toquei, e é justamente por isso que você não conseguiu ouvir. E aí fica aquela questão que você deve estar se perguntando agora. Mas Adriano, por que eu vou querer um negócio inaudível, que praticamente ninguém vai ouvir, tocando na minha música? E aí eu preciso te contar um segredo. Sabe quando você está lá no cinema, assistindo uma cena de ação com toda aquela música em volta e você sente que está tudo vibrando em você? Ou então quando você está numa festa, a música está lá pulsando, com aquele grave batendo e você sente aquilo vibrando no seu peito? Deixa eu te contar. Aquilo não é só o volume. Beleza. O volume ele até vai influenciar, mas a gente precisa lembrar do seguinte: o som ele é uma onda mecânica, e como toda onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. E aqui no caso, esse meio é o ar. Então, o som com uma faixa de frequência tão grave quanto essa faz com que as ondas sonoras movimentem uma quantidade enorme de partículas de ar. E é justamente isso que faz o som vibrar em você. Ok? Tá, mas como foi que eu fiz para fazer esse instrumento? Eu usei o Serum. E não fiz muita coisa não, tá? Eu só desliguei os osciladores, liguei aqui a opção de sub, ó, e selecionei a onda senoide, tá? A Sine Wave. E isso você consegue fazer com qualquer sintetizador virtual, tá? Não é só o Serum, não. E aí, o que a gente tem de equalização? Ó? Ao contrário dos outros instrumentos, eu cortei os agudos. Tá? Eu sei que não vai soar nada aqui, nessa região, é mais por desencargo de consciência, tá? E para dar essa sensação de pulso também que o sub tem, eu coloquei um trêmulo, tá? Não fiz muita coisa nele não. E observe aqui, ó, que eu zerei a fase dele, tá? Porque aqui eu não quero aquele efeito de jogar de um lado para o outro, tá? Por quê? Porque o sub, como a gente viu, ele é realmente muito grave. Então, se você coloca essa frequência, esse tipo de instrumento, pulsando de um lado para o outro no ouvido da pessoa, você causa o efeito de fadiga auditiva, e isso é muito ruim para a sua música, tá? Então, o que eu queria aqui? Eu queria só um efeito de pulsar, tá? Como se ele desse uma pequena movimentadazinha ali. Você percebe que está se mexendo, mas não é algo que te incomoda, tá? E a gente consegue isso zerando aqui a fase, tá? Vou colocar aqui para tocar o sub, o baixo e o piano. Tá? E é isso.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês os elementos orquestrais com as cordas que eu fiz aqui, tá? E quando a gente fala de música para orquestra, as cordas ocupam o papel mais importante, tá? Porque elas carregam uma grande proporção do material musical. Justamente porque elas conseguem tocar a melodia, a harmonia, conseguem tocar trechos muito rápidos ou muito lentos, conseguem fazer uma sustentação harmônica com os acordes para que toda a orquestra soe por cima. E o mais legal de tudo, as cordas podem fazer tudo isso que eu falei ao mesmo tempo. Ok? Então agora a gente parte para as cordas e eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu havia comentado lá quando eu falei do piano. Eu tinha dito que se você observar os instrumentos, tanto individualmente como no todo, você consegue perceber a estrutura que o Hans Zimmer dá para os seus instrumentos na hora que ele está montando a orquestração. E aí, assim como o piano começou lá com poucas notas e aquilo foi aumentando, aumentando, até crescer, a gente vai observar a mesma coisa nas cordas. Então ela começa aqui com poucas notas, tá? E uma coisa que é interessante, os outros instrumentos que eu tinha acabado de mostrar, tanto o baixo quanto o sub, estavam fazendo a tônica dos acordes, tá? Eu esqueci de comentar isso lá na hora. E aqui nas cordas, a gente tem elas fazendo a terça, tá? Pelo menos aqui inicialmente. Então aqui eu tenho o Dó, que é a terça do Lá menor. Aqui eu vou ter o Sol, que é a terça do Mi menor. E aqui o Si, que é a terça do Sol. E por último, o Fá sustenido, que é a terça do Ré maior. E isso vai se repetindo, e eu vou dar um zoom aqui para a gente observar ó, a estrutura crescente, tá? Dessa primeira faixa aqui. E aí eu vou mostrar para vocês todas elas juntas. Ó. Vou selecionar aqui para ir acrescentando as notas. Agora olha só o que acontece. Ó. Vou tirar isso aqui para abrir melhor a tela. Ó, se a gente observar, temos aqui ó, poucas notinhas, e a coisa vai crescendo, tá? E o que o Hans Zimmer faz? Ele só vai criando camadas. É aquela mesma sequência de acordes onde ele vai expandindo para os extremos. Vai ficando cada vez mais grave e cada vez mais agudo, ó, como a gente consegue observar aqui. Ó. Olha só, os graves aqui. E aí ele vai expandindo a coisa. Até ter aquela multidão de instrumentos todos. Ó. Bom, isso que o Hans Zimmer faz nas cordas e, na verdade, durante a música inteira, com todos os instrumentos, que é simplesmente ficar tocando as notas de uma sequência de acordes que se repete, pode parecer para muita gente musicalmente simples. Mas eu não acho. Porque veja só, fazer tanto com tão pouco como Hans Zimmer faz, veja bem, pode ser tudo menos simples. Veja bem, com poucos acordes e com uma estrutura simples, o Hans Zimmer nos mostra que é possível sim fazer com que a música cumpra o seu papel dentro de um filme, que é simplesmente ajudar a contar a história. You just need to break through the myth that you can't create a great Hollywood blockbuster on an iPad. Because if you're on story, you can do whatever you want to do. E o Hans Zimmer também nos mostra que você não precisa de uma harmonia complexa, cheia de dissonâncias, para conseguir impactar e emocionar o público. A melhor cena para mim que demonstra isso que eu estou falando é a cena do Simba avistando Mufasa nas nuvens. Bom, e se você não sabe, o Hans Zimmer também é o compositor da trilha sonora do Rei Leão. E naquela cena, onde ele está lá na floresta com o Rafiki e o Mufasa vai chegando, aparecendo numa visão, o Hans Zimmer também utilizou uma melodia muito simples e uma harmonia simples também. Mas aquilo não deixa de ser bonito. Não tem como você ver aquela cena e não se emocionar. Simba. Pai? Simba, você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar?
Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se. Ok? Então, agora a gente vai analisar cada um deles individualmente, beleza? Então vamos lá. Aqui nos primeiros elementos das cordas que aparecem pra gente são os cellos. Tá? Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem, vou solar ele aqui. Ok? E ouvindo, dá para perceber que esse timbre ele não está com um ataque seco e direto, a nota não entra assim imediatamente, ela tem um crescendo e depois ela diminui, ela passa para o próximo acorde e ela cresce de novo e depois diminui. Isso a gente consegue mexendo numa função chamada de modulação, tá? E aqui no Logic, a modulação fica aqui nesse botãozinho. Aí olha que curioso, abrir aqui ela para a gente ver. E eu vou tocar de novo e preste atenção agora nessa parte que está desenhada aqui, tá? E vocês vão perceber que o som ele acompanha o desenho na sua intensidade. Ó. Bom, aqui, no caso, claro que eu estou tentando copiar o mesmo efeito que a gente ouve lá na música original, como o Hans Zimmer fez nas cordas. Mas se você estiver compondo, usar a modulação é um recurso super importante para você conseguir um som mais expressivo, tá? Bom, agora eu vou tocar... Deixa eu desligar aqui para a gente ver o próximo. Vou tocar aqui os baixos e os cellos, tá? Quando eles entram aqui, quando as cordas começam a ficar mais agudas. Então, a gente tinha aqui uma nota de cada vez, aí agora a gente passa a ter duas notas. Ó. E olha o efeito que isso dá. Tá? Legal, né? E aí se a gente observar, ó, o Hans Zimmer está aqui copiando o piano na cara dura, tá? É o mesmo efeito, aquele efeito de movimento oposto, de abrir e fechar os intervalos entre as notas, tá? E isso segue o tempo inteiro. Opa. Tá? E para fazer essas cordas, deixa eu já mostrar para vocês aqui. Eu estou usando essa biblioteca aqui, da Spitfire Audio, a Albi One. E aqui eu também não fiz nenhuma configuração especial nela, tá? Eu só abri, ela já tem um timbre muito bonito, então eu só deixei o volume aqui no máximo, que é o que eu costumo fazer. E aí o volume, se eu precisar mexer depois, eu venho no próprio mix do Logic, tá? E aí eu só vou controlando aqui dentro a modulação. Tá? A única configuração especial que eu fiz nela foi o acréscimo de um reverb. Tá? E aqui para o reverb eu estou usando o reverb da Abbey Road, que é um reverb de plate. Tá? Eu vou comentar com vocês aqui porque é bem interessante isso. Tá? O reverb de plate ele é uma caixa, um equipamento bem grande, tá? Onde dentro dele você tem umas chapas de metal e quando o sinal elétrico do som entra, essas chapas elas vibram e produzem a reverberação. E o que acontece? Esse plugin que eu estou usando aqui é um plugin da Waves, tá? E a Waves ela tem uma parceria com o Abbey Road Studio, que é um dos principais e mais famosos estúdios do mundo. Tá? E a Waves tem uma parceria com eles para recriar os equipamentos exclusivos que a Abbey Road possui dentro dos estúdios dele. E esse aqui é uma das simulações, né, das recriações que a Waves fez e que a gente consegue usar na nossa casa. Ok? Então é só isso. Para fazer o restante das cordas foi o mesmo processo. Eu usei a mesma biblioteca e só acrescentei um reverb. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês os outros elementos. Isso aqui eu chamei de cello resposta porque é bem interessante. Vou colocar os três aqui para soar juntos.
você vai ver que esse cello aqui ele está dando uma resposta no sentido da frase. Ok, ouviram a resposta? Vou deixar ele sozinho. Ok, são só duas notinhas de cada vez, mas que já dão um efeito interessante no todo da frase, né? Aí veja só, o próximo elemento que aparece aqui pra gente são as dobras. É esse aqui de cima. O que acontece aqui, ó? Nas dobras, que eu chamei aqui de dobra, porque essas cordas aqui elas estão simplesmente dobrando o piano. Então, para ser sincero, eu só copiei e colei aqui a parte do piano, tá? Eu vou solar ele aqui e tocar ele sozinho para a gente ouvir. Ó. Tá? No todo, se eu colocar todo mundo, ó, olha só o efeito. Tá? E a próxima são essas dobras aqui, que também vão fazer o mesmo efeito, só que vão dobrar agora para o grave. Vou colocar os dois juntos aqui para a gente ouvir. Ó. Ok? Aí o que a gente tem mais aqui nas cordas? De interessante, a gente vai ter o contracanto aqui que o cello vai fazer. Vou deixar ele sozinho aqui para a gente ouvir. Ó. Ok? Então, o próximo elemento que a gente vai ter aqui é um elemento que o Hans Zimmer coloca com o spiccato nas cordas para dar um pouco mais de movimento quando a gente vai entrando no clímax da música, né? Na parte onde fica tudo mais intenso. E aí aqui a gente tem isso. Vou deixar ele isolado para a gente ouvir sozinho. E aqui de novo, tá? Ele está só seguindo a progressão harmônica que a gente viu. Vou colocar o outro aqui, o segundo spiccato. Deixa eu ver se eu consigo abrir a partitura para a gente ver. Tá? Então aqui ele está só fazendo o semínimo. Tá? E aqui no terceiro, quando está realmente tudo mais intenso, a gente tem um terceiro spiccato. Aqui, ó, no finalzinho já. Ok? E aí, para terminar as nossas cordas, o último elemento é esse pedacinho aqui no final. Aí, para esse, eu mudei a biblioteca, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Aqui eu estou usando essa biblioteca, ó. A String Ensemble da Native Instrument. E aqui eu troquei a biblioteca, porque ela me permite selecionar aqui nas articulações os harmônicos. Tá? Aqui nesses pontinhos aqui eu consigo selecionar o tipo de articulação. Então se eu vir aqui no primeiro, é o sustain, onde ele faz uma nota mais limpa com o arco. É bom para fazer o legato. Ó. Eu tenho esse som. Aí se eu vier para o próximo, ele seleciona a surdina. Aí o som fica mais escuro. Esse aqui é o trêmulo, que é aquele movimento tremido do arco. Tá? E aí eu estava usando os harmônicos que tem esse som aqui. Ó.
E aí, lá no finalzinho, o Hans Zimmer utiliza isso para fazer com que as cordas sustentem os acordes finais junto com o piano. Ok? Então, essas foram as nossas cordas. Ok, gente, então o próximo elemento que a gente vai analisar será a nossa percussão. Vou desligar aqui as cordas. A gente passa aqui para baixo. Tá? Eu deixei esse elemento por último, aqui, nossa percussão, porque ela não ocupa um espaço muito expressivo nessa música. Tá? Ela está só cumprindo um papel de preencher o todo. Tá? É completamente diferente da percussão que o Hans Zimmer faz, por exemplo, na trilha sonora do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ali sim a gente tem uma percussão expressiva ocupando um papel principal na composição. E eu já vou dar um spoiler aqui dos próximos episódios. Essa vai ser uma das músicas que eu vou recriar aqui também, tá? Então aguardem aí. Então a gente vai poder ouvir essa percussão soando mais de perto. Beleza? Então vamos aqui para a nossa percussão. O que a gente tem aqui no início? Ó? Os nomes que eu estou dando aqui, tá? Na verdade não são nomes de instrumentos, é mais o nome do timbre que eu estou usando nas bibliotecas, porque essa aqui é uma percussão cinematográfica, digamos assim, para dar aquele efeito épico. Então, o timbre em si é formado por um conjunto de tambores, tá? Nunca é um timbre, um único tambor ou um único elemento percussivo. Aí nesse aqui a gente tem esse som. Um som bem grandioso. E o que eu fiz? Ó? Primeiro a biblioteca que eu estou usando, tá? Eu estou pegando a mesma Albion One que eu usei para as cordas. Essa biblioteca na verdade é uma biblioteca orquestral, então ela vai ter os diversos naipes de uma orquestra. Vai ter tanto as cordas, os metais, tá? E a percussão também, as madeiras e tudo mais. Então eu estou usando aqui esse preset que já vem nela, não fiz nenhuma configuração aqui. Eu mexi, na verdade, na equalização. Ó. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Eu vou tocar aqui para a gente ouvir sem equalização, depois eu coloco de novo. Vou desligar aqui para a gente ver como soa. Completamente diferente, né? Aqui eu fiz vários cortes para conseguir esse timbre bem mais escuro. Ok? Bom, aí o próximo elemento que eu vou mostrar para vocês é o Epic Frame. Olha só como é que ele soa. Aqui eu estou usando uma outra biblioteca. Ó. Tá? O Epic Frame é o próprio nome da biblioteca em si. Ele também é um tipo de percussão épica e cinematográfica. E tem esse som aqui. Ó. Tá? Tem esse efeito aqui que eu coloquei com um delay. Ó. Deixa eu abrir aqui que está num canal auxiliar. Tá? Só para a gente conseguir esse efeito ecoando da percussão. Eu vou tirar o delay aqui para a gente ouvir como é que vai soar. Deixa eu desligar ele aqui. Olha como é que soa agora. Com delay. Deixa eu mostrar para vocês também a equalização que eu fiz. Também fiz alguns cortes aqui. Vou desligar a equalização. Ó. Tá? Como vocês estão percebendo, a gente sempre vai fazendo modificações para conseguir que o timbre
que a gente tem se aproxime cada vez mais daquilo que a gente está ouvindo na peça original. Próximo conjunto de percussões. Aqui eu também usei uma outra biblioteca para fazer esse timbre. Pronto, é o Damage. Essa biblioteca ela é bastante conhecida por ter um conjunto de loops. Tá? As percussões ficam tocando sozinhas se você apertar uma única tecla. Tá? Mas aqui eu não fiz isso, como vocês podem ver, eu escrevi notinha por notinha e usei o som isolado. Tá? E ela vai soar desse jeito. Ó. Tá? Aqui também tem mudanças na equalização. Vou mostrar para vocês aqui. Tá, fiz um corte aqui nas frequências agudas. Vou tirar essa equalização para a gente ouvir. Ok? E eu também coloquei aqui um delay, justamente para conseguir também esse efeito pulsante. Com o delay. Próximo elemento, a gente tem aqui o Plastic Percussion, e aqui eu usei também o Damage. E também acrescentei o delay. Tirando o delay. Com o delay. Então esse foi o nosso conjunto de percussão. Agora a gente vai analisar o nosso último elemento. Vou desligar aqui para a gente poder ouvir a guitarra. Opa, tá aqui. Ok? Vou selecionar aqui a trilha da guitarra para a gente ver. A guitarra que na verdade faz só um riffzinho. Vou tocar aqui para a gente ouvir, ó. Vou pegar daqui. Ó. Ok? Aí para fazer essa guitarra, eu usei uma biblioteca que eu já tinha. Essa daqui, tá? Evolution Strawberry. E não fiz muita coisa nela não, tá? Ela tem vários presets, deixa eu mostrar aqui para vocês, onde você pode selecionar vários timbres. Tá? E eu só escolhi o timbre que se aproximava mais daquilo que eu estava ouvindo na música original e deixei aqui na pista, só isso, tá? Não tem muito segredo não. Trabalhar com sample às vezes facilita por conta disso. Quando você encontra um preset que casa na situação que você está querendo, é só ir lá e usar. Beleza? Aí a única coisa que eu acrescentei aqui de diferente foi esse reverb, que é o mesmo reverb que eu usei nas cordas, né? O reverb da Abbey Road, tá? Para dar uma ambiência maior na guitarra. E já consegui chegar num timbre que para mim foi satisfatório. Ok? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que foi recriar essa música, tá? Eu não mostrei as partes iniciais que envolvem tirar cada parte e depois gravar, mas eu pretendo fazer vídeos sobre isso aqui no canal, mostrando o processo de gravação de uma música, tá? Como é que eu tiro cada parte e gravo, tá? E, bom, no mais, se eu falei alguma coisa que você ficou com dúvida ou que eu não expliquei direito, deixa aqui nos comentários, tá? E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo episódio.